Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na TV Oeste para mais uma grande entrevista, onde a TV Oeste está se propondo a trazer personalidades, pessoas do mundo do esporte, pessoas do mundo da música, da política, ou seja, todas as pessoas que de alguma maneira contribuem para o desenvolvimento da Zona Oeste e aquelas também que querem passar a contribuir. A TV Oeste ela iniciou seu trabalho há mais ou menos uns 4 meses e a proposta dela é fazer com que você que nos assiste conheça bem a fundo a TV Oeste, principalmente essas pessoas que trabalham por ela, que de alguma maneira se mobilizam para contribuir com o desenvolvimento da região. Lembramos que nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Nosso endereço no Instagram é @TVOesteRJ, tudo minúsculo. No Facebook também, @TVOesteRJ, tudo minúsculo. E no nosso canal principal no YouTube, TV Oeste RJ, tudo maiúsculo. Pessoal, eu peço que vocês se inscrevam, curta, deixe o comentário, tá? Comenta bastante e dê sugestões para que a TV Oeste procure pessoas que vocês tenham interesse em conhecer, porém não teve oportunidade, porque na Zona Oeste, até a TV Oeste, não existia um canal que se propôs a fazer jornalismo, a apresentar documentários e, principalmente, entrevistar essas personalidades. Então, para que a gente alcance muito mais pessoas, é importante que vocês ajudem a gente curtindo, compartilhando e deixando o seu comentário. Gente, eu convido vocês também a ficarem atentos, a equipe da TV Oeste, todos nós estamos mobilizados para iniciar o nosso trabalho jornalístico, onde nós faremos matérias por todo o estado, mas em particular aqui na Zona Oeste, nos principais bairros, principalmente Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo e toda a região. Nós iremos passar a mostrar para vocês, através de matérias jornalísticas, os problemas, as virtudes da nossa região e principalmente as suas queixas. Você que tem interesse em denunciar um problema no seu bairro, na sua rua, você sente falta de algum serviço na sua região, faz contato com a gente, tá bom? Nós iremos passar a divulgar nosso WhatsApp, onde você vai poder deixar sua denúncia, sua queixa, tá bom, pessoal? Bem, mas nós estamos vivendo um momento eleitoral. Esse ano em particular, teremos eleições presidenciais para governador, para deputado estadual, para deputado federal e senador. E a TV Oeste abriu suas portas para apresentar todos aqueles que queiram vir aqui na nossa TV, na nossa emissora, em primeiro lugar, para conhecer o nosso trabalho. Em segundo lugar, para falar das suas propostas quanto candidato e também contar um pouquinho da sua história. E hoje a gente está tendo a felicidade de receber um grande personagem aqui da Zona Oeste. Ele é de paciência, ele desenvolve um trabalho filantrópico, mas que ajuda muita gente, tá bom? E a gente vai tomar aguinha, ele já chegou, está no nosso estúdio aqui preparado para poder contar um pouco da história dele. Daqui a pouco a gente volta, fiquem ligados. Bem, pessoal, estamos de volta, então, agora sim, para receber o Wellington Paciência. Wellington, seja bem-vindo ao estúdio da TV Oeste. Pode ficar à vontade aqui. Sim, sim. Sua câmera é aquela lá, tá bom? Boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Meu amigo, eu tô assim, a gente fica um pouco nervoso, né, de estar passando por essa situação. Quero agradecer aqui a galera do estúdio, quero agradecer aos seus espectadores, a você, né, ao nosso grande amigo, dono dessa rádio, que é uma pessoa espetacular, e aos meus amigos que me trouxeram aqui também. Bom, mas pode ficar relaxado que é um bate-papo, que é para poder a nossa audiência conhecer você, o seu trabalho. E, gente, não posso deixar de agradecer a toda a nossa equipe da TV Oeste, as pessoas que fazem a TV Oeste desenvolver esse trabalho maravilhoso, jornalístico de entrevista. Em primeiro lugar, agradecer a Rose, que é a nossa Relações Públicas, ao Gabriel e o Lucas, que cuida da parte técnica, ao Avis, que é um dos nossos diretores, enfim. E, principalmente, ao nosso diretor-geral, Marcelo Moreno,
está correndo atrás pra caramba para poder a gente fazer um bom trabalho aqui para toda a Zona Oeste. Mas, Wellington, então vamos lá, vamos apresentar você então para a nossa audiência. Eu quero que você fique à vontade para contar um pouquinho da sua história. A gente estava batendo um papo antes da entrevista. Sim. Você é de Paciência, né? Sim, moro em Paciência há mais de 50 anos, né? Já estou com 51. Então, toda a minha trajetória, toda a minha vida foi feita ali. Quando eu falo Wellington Paciência, na realidade o meu nome é Wellington Alves, mas eu tenho muito orgulho de onde eu moro, de onde eu sou, da Zona Oeste, e eu luto muito para que os nossos bairros eles sejam reconhecidos de uma forma muito grande dentro do Rio de Janeiro, até porque nós somos um dos maiores bairros. A Zona Oeste ela é enorme, a quantidade de pessoas que moram aqui é muito grande. Eu acredito que todos nós merecemos esse respeito. Maravilha, é bom você ter tocado nesse assunto, porque um dos objetivos também da TV Oeste RJ é justamente apresentar para todo o Estado, principalmente, que a Zona Oeste é uma grande região, ela é composta por o maior bairro da América Latina, que é Campo Grande, né? E isso para a gente é uma virtude, porque você chega em Campo Grande, se emancipasse, seria um município tranquilo, perfeitamente, tranquilo, com orçamento próprio e tudo. E a população, ela sente falta de muita coisa, né? Um transporte digno, hospitais dignos, escolas. E principalmente, na área da educação, escolas dignas para nossas crianças, né? Sim. E você que é morador, nascido e criado, ali na sua região, Paciência, que faz parte também de Campo Grande, como são as escolas lá, como são os colégios lá? Você tocou num ponto muito importante que é a educação. A educação está dentro dos nossos planos e os nossos blocos futuros. Mas, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você do fundo do coração. Tudo em que a gente vai resolver em relação à cultura, nós não temos. O nosso teatro que temos em Campo Grande, ele não é tão grande, tão difundido assim, que é o Elza Osborne, né? A nossa lona cultural que nós temos, e tudo que a gente tem voltado à cultura é lá para baixo. Aulas de violão, aulas de teatro, todos os tipos de aula. Então a nossa cultura é uma cultura muito fraca. Eu acredito que todas as pessoas que não têm isso que nós temos hoje dentro da nossa população são pessoas que têm uma mente crítica muito pequena, porque elas começam a não questionar. Então eu acredito de verdade que hoje uma grande representatividade dentro da nossa Zona Oeste, mas eu digo uma representatividade forte mesmo, aquela que vai para as comunidades de alta vulnerabilidade, que mostra para as crianças, para os adolescentes, em que eles precisam lutar pelos seus objetivos e que precisam ser muito mais, não desqualificando nenhum tipo de emprego, mas que elas estejam preparadas para entrar dentro do mercado de trabalho. Essas situações são situações muito pesadas, onde os nossos representantes têm negligenciado a nossa Zona Oeste. Como você mesmo falou, nós temos, eu acredito que de Bangu a Sepetiba, mais de 1 milhão de eleitores, mais de 1 milhão de famílias morando dentro dessas zonas eleitorais. Aí eu transfiro um pouco essa situação para o nosso povo. Porque será que o nosso povo ele não tem prestado atenção nos políticos que já estão lá e naquilo em que eles estão fazendo? Será que eu e você merecemos estar passando por tudo isso em que nós estamos passando se temos esse peso político dentro da nossa região? O problema é de quem? É da falta de informação, da nossa falta de informação, que eu me incluo dentro disso também, ou dos políticos que dão muito pouco para nós? Verdade. E eu lembro, quando eu era garoto, estudava aqui em Realengo, nós tínhamos na escola arte cênica. Sim. É incrível, sim. Hoje não tem um colégio que ofereça essa disciplina, que é o início. Exato. Até para a criança definir em que ela quer atuar. Né? Provavelmente na sua época também teve moral e cívica, onde você tinha orgulho daquilo em que você era, do seu país, de onde você morava. E a Zona Oeste tem uma história linda demais. OSPB. Sim. Eu vou contar uma coisa para você, assim, que é mais ou menos particular da minha vida. Quando eu fiz 16 anos, eu fiz Sesgran Rio. E eu passei para o UERJ e para Gama Filho. Isso em 1987, que foi o último concurso da Sesgran Rio. Em 88 eu entrei para a faculdade, para a Universidade Gama Filho, que eu optei pela Gama Filho, e lá eu fiz o meu curso de teatro.
Olha o contraste que aconteceu. Eu fazia parte, era adolescente na Igreja Batista, lá do 7 de abril, né, que é onde eu congrego até hoje, e quando eu comecei a estudar à noite, e eu cantava no coral da igreja, eu tinha vergonha, não é? Vê se você consegue me entender, de falar para as pessoas que eu estava na faculdade, porque ninguém tinha faculdade. Em 80, ninguém tinha, então era soberbo demais. Dentro da igreja, eu falar que eu estava fazendo uma faculdade. Pô, por que você saiu? Ah, porque eu estou fazendo uma faculdade. Isso era complicado. Verdade. A gente viveu naquela esse época pedaço, era ela. né? Para você, tipo assim, tá querendo se exibir, tá querendo hoje... Exatamente. Mas quando eu chegava na Gama Filho, eu tinha orgulho de falar para as pessoas que eu morava em Paciência. É verdade. Eu chegava lá, onde é que você mora? Paciência. Ah, onde é que fica isso? É Santa Cruz? Não, eu moro em Paciência. Porque foi o bairro em que me acolheu e que até hoje me acolhe. Foi a Zona Oeste que me acolheu, então eu falava para as pessoas com vontade. Ainda mais quando eu comecei a estudar teatro, aí é que eu fiquei meio que metido mesmo. E aí, então sua formação é teatro, e como que te levou a essa arte? Desde garoto, você tem parente que atua, como é que foi você? Eu fiz, na Gama Filho tinha uma bolsa, porque era muito cara na época, e meu pai não tinha condição, pedreiro, minha mãe dona de casa, e o teatro abriu com a possibilidade de uma bolsa muito grande dentro da Gama Filho. E já lia na igreja, né? A gente fazia o jogral na igreja, naquela época tinha os jograzinhos em que a gente lia, e a professora de teatro pediu para eu ler, na frente assim de uma plateia enorme, muito grande. E eu li o texto. Quando terminou o texto, Marina Paranhos, o nome da minha professora, ela me esculachou, meu amigo. Acabou com a minha vida, falou que era leitura de interior, mas acabou na frente de todo mundo. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, eu não sabia o que eu fazia, se eu ria, se eu chorava, se eu queria voar no pescoço dela, não sabia nada disso. Naquele momento ali, assim que ela terminou de falar tudo aquilo em que ela pensou a meu respeito, ela puxou da pasta um outro texto, deu para mim um outro texto, falou para mim assim: leva, estuda e me procura antes de você apresentar. Aí eu, na minha cabeça, naquele momento, como um camarada lá do subúrbio, de Paciência, eu botei na minha cabeça que aquilo ali era um desafio para mim. Eu falei assim, eu vou arrebentar na próxima vez com esse texto. E comecei a encher o saco da professora. Quando eu li o meu texto, o pessoal estava chorando já, aplaudindo, chorando. É mesmo? A partir dali eu fui o orador oficial da Gama Filho em todos os estados do Brasil. Pô, que bacana. Desafio. E daí você ficou à vontade para poder... Aí dali eu comecei a seguir a trilha. Aí quando eu me formei, eu me vi capacitado, porque eu comecei a escrever também os textos, eu comecei a fazer peças para dentro das igrejas e comecei a trabalhar dentro de comunidades, trazendo as crianças para dentro do teatro. Que bacana, né? Então você vê a importância de nossos parlamentares, se eles atentassem para esses detalhes, de que a escola pode ajudar muito na escolha da profissão do jovem, porque a escola técnica é importante, brigam-se muito por causa de escola técnica, mas dentro da escola já pode se plantar uma semente onde o jovem ali ele já tem interesse. Eu morei no Maranhão, e a cidade lá pequena, porém a escola era a base de tudo mesmo, até para profissionalizar. Inclusive, concurso de escolas entre as escolas. É incrível, isso é possível de ser feito aqui no Rio de Janeiro. O que falta é realmente iniciativa de um político, de alguém que venha candidato, para começar a trabalhar isso, né? Falta sensibilidade. Hoje, quando eu chego em alguma comunidade, eu quase não falo, eu ouço. As pessoas elas precisam ser ouvidas, as pessoas elas precisam ser acolhidas. Essa é a palavra certa. E o acolhimento hoje ele já não existe mais. Tem um texto bíblico em que eu gosto de usar, que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E isso tem acontecido na nossa geração, mas diz de muitos, não diz de todos. Acredito que se as pessoas elas olharem para as nossas populações, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos senhores, de uma forma respeitosa,
a gente consegue modificar. Tanto que você veio do Maranhão e está aqui com a gente, no Rio de Janeiro, fazendo a sua profissão muito bem feita, porque você foi desafiado e teve a sensibilidade de estar hoje administrando todo esse projeto também. Então, isso é legal, né? Ver pessoas crescerem como você. Verdade. E realmente, se nós tivermos, né, eu digo, minha juventude já passou, mas o jovem de agora, se ele tiver oportunidade de falar para alguém o que ele pretende ser e como ele quer ser, e ele tiver onde recorrer, com certeza muitos jovens não estariam desviados hoje, porque a escola ela deveria ter essa missão. Os professores eles teriam que ajudar na consciência também dessa juventude. Hoje a gente fica muito triste, a gente vê as escolas sendo usadas como até palanque eleitoral, né? Sim. São pouquíssimos os professores que, de fato, eles, pelo menos como era na minha época, o professor se preocupava com cada aluno, o professor conversava, o professor chegava perto. Claro que hoje a gente vive uma verdadeira mazela, né? Mas se nós conseguirmos, como eleitores, identificar pessoas com propostas novas, com projetos novos, e agora com a rede social, principalmente, estudando o que cada um está se propondo, eu acho que a gente consegue mudar essas atitudes das pessoas que se comprometem a representar o povo e depois que vence a eleição, muda completamente a cabeça, né? Sim. Mas você tocou num assunto muito interessante. Você falou sobre professores. Mas eu acredito que hoje, onde o político ele deve atuar de verdade, é no núcleo chamado família. Quando a criança ela sai de dentro de casa, ela já sai sem o respeito. Porque ela já não respeita mais o pai, às vezes muitos nem têm pais, nem sabem quem são os seus pais, e as matriarcas já perdem o controle pela quantidade de filhos em que se tem. Então, a nossa estrutura brasileira, principalmente dentro da nossa política, das eleições passadas, elas mexeram com o núcleo da família, elas desestruturaram quando eles tiraram a propriedade dos pais de dar disciplina para essas crianças. Quando eu tenho adolescentes perto de mim, eu falo para aqueles adolescentes assim, vocês me respeitem e respeitem quem eu pedir, porque hoje eu tenho o know-how maior do que o seu. E se eu estou aqui junto contigo é porque eu quero te mostrar o caminho certo. E eles conseguem entender que dentro daquela lógica existe o cuidado. Você tirou hoje, a nossa política, ela tirou o cuidado dos pais, ela tirou a correção dos pais. E é isso que é complicado, porque ele já chega no colégio sem a disciplina. Então, se o professor hoje ele ganha muito pouco para poder instruir a vida dessas crianças, para que ele vai fazer questão de ajudar ela no caminho dela? Verdade. Eu finjo que dou aula e eles fingem que aprendem. Onde, na realidade, você vê muitos analfabetos com 2º grau. Pessoas que mal sabem interpretar um texto, ler o nome, fazer um problema matemático, exatamente porque os professores já não ligam mais, já estão estressados. Antigamente, se você tirasse uma nota baixa, você já ficava todo com medo, porque teu pai já ia te arrebentar no correr. Mas aquilo era para sua correção. E hoje, as pessoas da nossa idade, a gente consegue agradecer a disciplina em que nós tivemos. Só que hoje, a gente olha assim, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo em que eu não tive. Só que você tira dele o limite. Você tira dele a ambição. Não é uma ambição no mau sentido, mas é tipo assim, se eu agrado o meu filho com tudo aquilo em que ele fez, com algum presente, e tiro dele a necessidade dele trabalhar aquela economia financeira que está dentro da cabeça, ou se eu não peço para que haja um trabalho para ele, eu tiro dele a qualidade de vida. Como é que eu vou ser hoje um engenheiro, um professor, um médico, se eu não tenho disciplina para isso? Verdade. Verdade. Gente, estamos entrevistando aqui o Wellington Paciência, ele está contando um pouco da história dele. Ele que é do bairro de Paciência, nascido e criado, né? Sim. E ele faz um projeto, provavelmente junto com uma equipe muito grande. Boa. Voluntário, que ajuda muitas pessoas. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, ele vai contar um pouco dessa história e vai falar um pouco da candidatura dele, tá bom? Até já.
Bem, pessoal, estamos de volta e mais uma vez convidando a todos vocês para poder curtir, compartilhar bastante mais essa entrevista que a TV Oeste faz hoje aqui em nosso estúdio em Bangu. Estamos entrevistando o Wellington Paciência. Wellington, obrigado por você ter aceito esse convite, estar conosco aqui. Realmente é um prazer, sempre para todos nós da Zona Oeste, receber as visitas que vêm aqui. Tá bom, querido? Meu amigo, eu que agradeço a TV Oeste por esse privilégio. Muito obrigado. E aí, o Wellington, ele é candidato a deputado estadual, desenvolve um trabalho lá em Paciência. Wellington, como é esse trabalho que você desenvolve lá? O trabalho começou assim de uma forma muito inusitada. Desde que eu cresci, desde que eu nasci e cresci dentro do meio evangélico, eu sempre aprendi que dividir é sempre muito bom. Se você não tem um pão, nenhum pão, eu tenho um inteiro, eu divido com você, você tem metade, eu tenho outra metade, no futuro Deus proverá, Ele pertence. Maravilha. Então, quando eu me deparei que eu consegui juntar uma união de adolescentes, que nós tínhamos na Igreja Batista, e nós passávamos nas casas das pessoas, ia recolhendo de quilo em quilo, e aqueles quilos eles iam para pessoas que não tinham absolutamente nada, eu percebi que o trabalho ele começou a desenvolver, que a minha vida começou a ser extremamente abençoada, eu consegui dormir melhor, porque eu consegui ver que quando você ajuda as pessoas, na realidade, você sempre ajuda melhor a você mesmo. Isso acabou acontecendo. Me chamaram para fazer parte de uma rede muito grande chamada Rede Paciência Oficial. Eu fiquei nessa rede durante uns 4 anos, se eu não me engano. Até no dia em que eu quis fazer uma coisa dentro dela social e não consegui fazer. Era só uma rede mesmo de compra e venda. Entendi a posição das pessoas que administravam antes de mim e saí dessa rede. Assim, vou formar um grupo chamado Haja Paciência. Que bacana. Em contrapartida ao que o Dom Pedro II falava quando chegava em Paciência, né? Por isso que é o nome de Paciência, ele falava Haja Paciência. Só que o Haja Paciência dele era com H, porque ele demorava muito sair lá da Quinta da Boa Vista e chegar até a casa de Princesa Isabel. Verdade. Aí eu peguei, tirei o H do Haja e botei o Haja Paciência como forma do verbo agir, o imperativo do verbo agir, né? Isso. Haja tu. Isso. Né? Então, um bairro chamado Paciência, o nosso bairro ele precisava de uma ação. E a ação foi o Haja. Que bacana. Tanto que até hoje as pessoas me corrigem lá no grupo. O nome do grupo está errado, não é Haja Paciência com A, é com H. Eu falei assim, não, é com A. Porque eu preciso da ação de dentro da nossa comunidade. E aí começou. Um cede uma cama de lá, o outro cede uma cesta básica, o outro cede 2 quilos de arroz. Aí uma senhorinha chegava lá com 1 quilo de sal, dizendo que ela só tinha aquilo para entregar. Aí eu já lembrava da história de Jesus. Não, se você dá o seu melhor, sempre o seu coração. E o grupo foi crescendo. Crescendo. Em 2020, eu vim como vereador. Posso comentar, fazer esse tipo de comentário sim, aqui com vocês? Pode, só para dar continuidade. Tá? E nós nunca tínhamos falado sobre política. Nada, eu nunca tinha abraçado ninguém, eu nunca tinha feito política para ninguém, e esses candidatos que já são macacos velhos na política, né? E é complicado, hein? Figurinha repetida não completa álbum, não. Então, vamos lá, voltando ao assunto. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos absolutamente nada, tudo que nós ganhamos foi emprestado. E só com o Grupo Haja Paciência, que na época tinha 15 mil pessoas, numa época de pandemia, numa época em que a gente não estava podendo sair, era tudo com máscara, a gente já não estava mais podendo entregar cestas básicas, era toda uma burocracia, a história do acabou. Né? E tem quanto tempo? 2020. A criação do grupo? A criação, 6 anos. 6 anos, 6 né? anos. Né? Então, quando ele bateu 4 anos, nós fizemos... A rede social? Nós nos candidatamos. Ah, sim. Nós conseguimos fazer quase 3 mil votos. Sem nada, sem nada, só com... Eu achei assim, quando o pessoal colocou isso na minha cabeça, eu falei assim, a gente vai fazer ali 200 votos, que é da família de vocês e a minha família, e tá beleza, se tiver só o meu e o da minha mãe, que eu também nem sei se vai votar em mim, mas tá de boa, o meu vai ter lá na urna. E aquilo foi como se fosse mesmo muito descontraído, muito leve, uma brincadeira. Quando saiu o resultado, assim, eu de verdade, eu não acreditei, cara. É mesmo? Não acreditei. Não acreditei no resultado e a gente viu o potencial daquilo em que se diz plantar o bem.
a volta daquilo em que você tem de retorno. Hoje, meu amigo, todas as pessoas que ainda estão comigo, todas as pessoas que me acompanham e todas as pessoas que estão dentro do grupo Haja Paciência estão de coração. Bacana, né? É gratificante você ver essa retribuição, né? Eu sou grato, assim, eu não tenho palavras para mensurar o quanto de carinho eu recebo quando eu passo pela rua, independente de eleição, independente de campanha, dos abraços, das fotos que batem, do amor em que eu recebo, de tudo isso. É gratificante demais a gente poder dizer para as pessoas assim, abertamente andar. Eles até brigam comigo, o pessoal, os meus amigos brigam. Você não pode andar sozinho? Você não... Mas não, eu vou lá de van, eu vou de trem, eu vou de ônibus, eu vou de patins, eu vou de bicicleta, eu vou andando. Porque eu gosto desse contato, eu gosto que as pessoas estejam sempre muito bem acolhidas com toda essa situação. E o Haja Paciência, ele veio para mostrar que a gente não precisa só da política. É lógico que a política ela é um degrau a mais, onde você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Você vai estar fazendo o que está dentro da Constituição. Você vai trazer o poder para o povo. O poder, ele emana do povo. Então, quer dizer, ele te entrega, o poder, ele não tem essa história de que o poder corrompe. Se o poder corrompesse, a Bíblia não falava que Deus seria poderoso. O poder, ele te enaltece. O que estraga com o ser humano é a soberba em que ele pensa que o poder coloca para cima dele. Mas desde o momento em que você trabalha aqui na sua cabeça com a humildade e você deixa a humildade lá embaixo, as outras coisas não sobem. A minha política não é a minha política de agora que eu estou fazendo, ou a minha política de vida é ajuda sempre. Faça aquilo em que você pode fazer, não além das suas forças, mas faça aquilo em que você pode. Se alguém te pediu comida naquele momento, dê comida naquele momento. Nunca deixe uma pessoa sem comida. Então, haja com o seu coração. A gente hoje precisa entender que as redes sociais, ela acabou dando voz para muitas pessoas. É lógico que existem muitas pessoas que falam muitas besteiras, mas existem pessoas boas em que ainda merecem a nossa credibilidade. E são essas pessoas em que a gente precisa enxergar. E como a gente consegue enxergar essas pessoas? Quando a gente começa a olhar com o coração. E a gente começa a ver que o discurso daquela pessoa, não só o discurso, porque existem muitos enganadores, mas o passado daquela pessoa, ela diz quem exatamente ela é. Hoje eu conheço você entrando nas suas redes sociais. Ali ela diz tudo. Se eu tenho uma empresa hoje, eu iria para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, e ia ver qual é a quantidade de coisas em que você fala, se elas são boas ou se elas são ruins. E eu acho que é assim que a gente deve trabalhar com o ser humano. Entendi, Wellington. Realmente, hoje tem tanta gente carente precisando, né? Nesse projeto, vocês já atenderam bastante gente, né? Para mais de 10 mil pessoas. É mesmo? Para mais de 10 mil pessoas. Cestas básicas, móveis, cama hospitalar, cadeira de rodas, atendimentos de isenção de certidão de nascimento, de identidade, isenção, casamentos comunitários que a gente faz pra caramba, tudo gratuito, ninguém paga absolutamente nada. E não é porque é época eleitoreira, não. Nós fazemos isso há 6 anos, sem contar com ninguém, nenhum representante político para nos ajudar, só com os nossos amigos. Maravilha, bacana mesmo. E aí, Wellington, você entende que você colocando o seu nome à disposição para concorrer a essa eleição, você vai poder ajudar muito mais, né? Sem sombra de dúvida. Sabe por quê? Eu sou agregador. Eu sou do tipo de pessoa que eu estou aqui junto com esse público lindo que está vendo a gente, com essas pessoas que estão aqui em volta nos apoiando, contigo que é uma pessoa maravilhosa, eu estou sentindo um feedback em relação a isso tudo, onde a gente consegue mostrar para as pessoas que sem nada a gente já consegue fazer tanto. Imagina com alguma coisa na mão. Eu seria leviano se eu estivesse fazendo isso por interesse próprio. E Wellington, qual seria, assim, uma das suas maiores bandeiras, ou melhor, você vencendo, qual o seu primeiro projeto que você indicaria? O meu primeiro projeto, assim, o que vem no meu coração é empregabilidade. Quando você fala de cesta básica, você fala de um paliativo, e não uma forma efetiva de atuar dentro da sua vida.
Mas quando eu falo de emprego, jogando pessoas acima de 30 anos, de 40 anos, que já saíram do mercado de trabalho, mas recapacitando essas pessoas novamente, inserindo, porque são grandes matriarcas, grandes pais que hoje já estão encostados porque já não tem mais a idade de estar trabalhando. Quando você joga eles, porque eles têm compromisso, eles têm lealdade com o trabalho deles. E a gente joga essas pessoas para dentro do mercado e não descarta elas, é muito bacana. Então, hoje, a minha bandeira é jogar essas pessoas para dentro do mercado de trabalho e trazer cursos profissionalizantes para os nossos jovens e adolescentes, para que aumentem eles a competitividade, para que eles estejam em grandes e boas empresas dentro da Zona Oeste. Trazer uma empresa maravilhosa para cada um de nós. Maravilha. A região ali de Campo Grande, podemos dizer que é até um polo industrial, né? Seria importante que se incentivasse muito mais empresas a virem para o Rio de Janeiro, para aquela região, né? E engraçado que a gente tem feito bastante entrevista e aí a gente aprende muito, né, com as pessoas que vêm aqui. Um dos nossos entrevistados, ele estava falando que é incrível como é que grandes indústrias vêm para aquela região ali, de Campo Grande, Santa Cruz, mas existe uma deficiência tão grande de mão de obra qualificada, né? E aí é importante que se qualifique bem o jovem ali principalmente daquela região, né? É exatamente por isso que os bairros da Zona Oeste viraram bairros dormitórios. Porque os empregos menos capacitados, que são... Capacitados, eu digo assim, de experiência profissional, tá? Não diminuindo emprego de absolutamente ninguém. Mas empregos que não existem tantos cursos técnicos ou tanta escolaridade são lá para baixo, que são os nossos porteiros, os nossos ascensoristas, pedreiros, ajudantes de pedreiros, padeiros. Então, o que acontece com as pessoas? Elas enfrentam 6 horas de transporte, num transporte extremamente precário, para poder trabalhar. Já chegam em casa, não tem seu final de semana, não convive com a família, as mães que são empregadas domésticas, por falta de especialização, por falta de cursos em que realmente capacitem você para que você venha competir dentro de um... Posso falar o nome de empresas? Pode, sim, claro. De uma Michelin, de uma Casa da Moeda, de um centro industrial lá em Santa Cruz, como existe, porque não existe mão de obra capacitada. E exatamente essa mão de obra capacitada em que a gente precisa implantar nos nossos colégios estaduais. Pois é, e é importante, então, realmente que essa nova geração de político que vier a ser eleita na Alerj, e aí depende muito do Estado para esse incentivo fiscal, que eles realmente trabalhem em prol do emprego, mas principalmente o emprego da indústria, né? Sim, sim. E ali naquela região de Campo Grande ali, você tem a percepção de um alto índice de desemprego? Muito grande. Muito grande. Mas eu ainda repito para você, meu amigo, o alto índice a falta de emprego, ela vem da falta de capacitação das pessoas. Porque muitas empresas... Porque tem muita vaga também, mas mas aí não adianta. Eu não tenho como colocar uma pessoa que fez o primeiro grau assumindo um posto de segundo sem nenhuma experiência profissional para isso. Então, o que acontece? A gente vai buscar na Zona Norte, a gente vai buscar na Zona Sul, com salários muito legais, e o pessoal da Zona Oeste sempre colocado de lado. Estamos aqui entrevistando o Wellington Paciência, ele que é de Paciência, é professor também, né? Sou professor de teatro. De teatro? Gosto muito. Bacana, e lá existe algum projeto assim de incentivo ao teatro, algo filantrópico, acho que jovem, a criança possa procurar? Você conhece algum lá ou você desenvolve algum? Eu, antes de começar toda essa campanha política, eu desenvolvi esse projeto dentro das comunidades, dentro das igrejas. Agora a gente está parado porque não existe mais. Principalmente o filantrópico. É exatamente isso em que a gente quer abraçar. Abraçar, né? E você acredita que lá na Alerj dá para buscar esse incentivo, até mesmo recurso? Nós vamos conseguir vencer, meu amigo. Nós vamos, porque os nossos caminhos, Deus tem aberto os nossos caminhos e tudo está funcionando para o bem. Maravilha. Então, dentro da Alerj, a minha função, porque eu acredito num tabuleiro de xadrez. Cada um tem a sua função e todos somos iguais, né? O peão que está lá na frente, ele pode ganhar uma partida, como a rainha que está aqui atrás, ela precisa ser protegida, senão um xeque-mate vai para cima dela.
Então não importa. Então a minha função hoje dentro da Alerj vai ser a captação de votos com a minha federal, para a gente poder trazer recursos para a nossa Zona Oeste, e a gente já está com tudo esquematizado aqui dentro da cabeça. No final a gente vai costurando tudo. Maravilha. Você que quiser conhecer o Wellington Paciência, Wellington, sua rede social para aquela pessoa que quiser ler, ver o que você faz? A minha vida, vocês vão encontrar na minha rede social, no Facebook, que eu tenho um desenvolvimento maior, que é o Wellington Alves ou Wellington Paciência. Nós temos o Haja Paciência, onde vocês vão ver alguns vídeos em que a gente fala sobre o nosso bairro, a gente chama atenção para a UPA, a gente chama atenção para o asfalto, a gente vai conversando com alguns políticos aí do plano diretor. A gente tem agora o nosso canal do YouTube. Queria muito que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube, ainda está pequenininho, mas você vai dar uma moral lá. Paciência, minha diretora, é Paciência Wellington? É o Wellington Paciência, e o meu canal do Instagram, Wellington_Paciência. Tudo Wellington Paciência, se vocês colocarem aí, vocês vão me achar. Maravilha, gente. E aí, nós aqui da TV Oeste pedimos a todos vocês que realmente pesquise sobre os candidatos, principalmente os que estão se apresentando aqui na TV Oeste, porque é importante. Hoje a rede social, ela mostra bem o que é a pessoa, o que ela faz, o que ela pensa no dia a dia. A rede social, ela realmente veio para ser um divisor de águas, principalmente no Brasil, né? Sim. E aí, Wellington, a gente deseja a você boa sorte. E o Wellington, ele é candidato a deputado estadual pelo Podemos, né? Sim, Podemos. 19857, Wellington Paciência. Juntos podemos arrumar a nossa casa. E aí eu peço a você para deixar uma mensagem para a população da Zona Oeste, para a população de Paciência. Fica à vontade. A mensagem que eu tenho para deixar para cada um de vocês: observem. Hoje nós temos uma ferramenta muito grande nas nossas mãos, que é a internet. Tudo o que acontece, você pode tirar as dúvidas lá. Veja, observe, seja crítico naquilo em que você faz, porque eu tenho certeza que hoje a vitória só vem através de muito conhecimento, que é algo que ninguém jamais vai tirar de você. Observe, vote Wellington Paciência, 19857. Maravilha, pessoal. E eu peço que vocês curtam, compartilhem bastante e deixem uma mensagem sobre o que o Wellington disse, sobre o Wellington. É importante para todos nós. Essa foi mais uma entrevista aqui na TV Oeste RJ. Peço a vocês que fiquem ligados, que muito mais candidatos virão aqui, muito mais personalidades virão aqui na TV Oeste. Abraço a todos, Wellington. Obrigado e seja sempre bem-vindo aqui na TV Oeste. Eu que agradeço. Inclusive, a gente está para estrear um podcast aí. E aí você já está convidado. Opa, vou tá cobrar, bom? posso? Pode. Então tá bom, vou vir com o maior prazer. Fica com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal.